Oi, pessoal, como é que vocês estão? Tô um tempão tentando vir aqui gravar, mas não tenho conseguido. E como eu sempre falo, né, tô aqui agora e eu creio que nada é por acaso, né? Deus ele tem o controle de tudo. E eu queria voltar, né? Assim, ainda estamos na parábola do filho pródigo que Jesus conta, tá registrado lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. E apesar de ter falado no último vídeo do versículo 22, eu queria voltar um pouquinho na história, porque semana passada eu estava em oração, falando com Deus, e esse texto voltou à minha memória. E eu perguntei para Deus, eu falei assim, o que você quer falar? Assim, eu tenho, né, muitas coisas a respeito desse texto, mas o Senhor trouxe para mim o entendimento de que esse filho, quando esse filho sai e esse filho vai viver a vida dele, existe, né, tudo aquilo que eu já falei nos outros vídeos, esse filho revela né, as motivações do coração dele. Ele já tinha ali, né, praticamente aquele pai como morto, porque se pede a herança de uma pessoa viva, né, é porque não tem ali aquela ligação ali com aquele pai. Então ele estava revelando aquilo né, aquilo que estava no coração dele. Esse filho ele escolhe sair, né, da proteção da casa do pai e da vida, né, diária, cotidiana, da relação, do relacionamento com o pai para viver a vida que ele imaginava que seria a melhor para ele. E esse pai, por um outro lado, ele permite que isso aconteça. E, e aí está um ponto muito importante, né, que fala desse livre-arbítrio, desse permitir que se façam escolhas. Esse filho, né, apesar dele ser o mais novo, ele não deveria ser uma pessoa, né, menor de idade, vamos assim dizer, né, no contexto de hoje. E esse pai permite que esse filho vá, né, assumir a responsabilidade e também as consequências da escolha que ele estava, né, da decisão que ele estava tomando, da escolha que ele estava fazendo. E a gente aprende nesse ponto primeiro que em todo relacionamento que a gente vive sempre vai ter aquele que quer fazer alguma coisa e um outro lado que tem a opção de reter, né, ou de permitir. Aquele pai poderia ter falado, não, você não vai. Você não vou te dar a minha herança. Se você quiser ir, vai do jeito que você quiser. Não, mas aquele pai permitiu, ele deu a parte dele e permitiu que ele fosse. Ou então ele poderia falar assim, não, você não vai sair daqui. Você vai ficar aqui comigo. E quando a gente olha, né, para o nosso relacionamento com Deus, Deus ele não quer que a gente esteja se relacionando com Ele por obrigação. Ele quer que a gente, de fato, deseje a companhia dele, deseje a presença dele diariamente. E esse é um ponto crucial, né, assim, do relacionamento com Deus. Ele quer que a gente reconheça quem ele é e que a gente ame ele por livre e espontânea vontade. Que é o que o filho só vai perceber e se dar conta depois que ele volta para casa. E a gente, nesse lugar, né, de ser humano, como é que a gente lida quando pessoas, né, querem se afastar da gente? Como é que a gente faz? A gente é aquele que retém, não vou permitir que essa amiga saia de perto de mim, eu vou segurar, eu vou mandar mensagem, eu vou ficar intensamente ali atrás dela, ou, né, dentro de um relacionamento amoroso. Ou a gente é aquela pessoa que vai permitir que aquela outra pessoa ali, né, estamos falando aí de adultos, faça suas escolhas e também viva os seus processos. E o que Deus também trouxe para o meu entendimento é que algumas pessoas, elas vão precisar passar por situações... Aí, minha voz. Elas vão precisar passar por situações difíceis e até mesmo, às vezes, humilhantes, para que elas possam reconhecer quem é que está do outro lado. Lógico que na parábola ali se trata de um filho com um pai, mas isso pode ser entre amigos, isso pode ser entre, né, pessoas que se relacionam afetivamente, entre um casal. Isso pode acontecer até mesmo às vezes, né, entre o filho e o pai, realmente, né? Então, aquele pai, ele permitiu que aquele filho fosse e aquele filho precisou viver até, digamos assim, o limite de uma situação
bem humilhante, para que ele pudesse lembrar e reconhecer, né, junto com aquele processo que eu também já falei, do cair em si, né, do dar-se conta que aquele filho vive. Porque ele poderia ter refletido, né, e se dado conta disso antes, mas não. Ele foi vivendo até o final. E isso fala, né, de que pessoa aquele filho era. Tem pessoas que vão cair em si mais rapidamente, tem pessoas que vão cair em si depois de muito tempo e sofrendo consequências, porque naquele contexto que Jesus conta essa parábola, estar com os porcos era uma coisa muito humilhante e desejar comer a comida dos porcos era pior ainda, porque o porco era considerado um animal impuro para o judeu. Então, você imagina, se ele tocasse em qualquer coisa que fosse considerada impura, ele estaria impuro. Então, ele não poderia estar se relacionando com Deus. Então, olha só que situação humilhante. Mas foi o caso daquele filho. E o que Deus ministrou ao meu coração é que algumas pessoas vão precisar viver isso. E que nós, né, talvez sejamos essas pessoas, né, que vamos viver esse posicionamento, não, eu vou ficar, eu vou me afastar, ou a gente vai estar no outro lugar, de ser a pessoa que está vendo alguém se afastar e tá vendo essa pessoa ir embora, mas que a gente também precisa entender que ela vai precisar viver o processo dela. Ela vai precisar passar por, às vezes, alguns caminhos para que ela possa se dar conta e que ela possa perceber as escolhas que ela fez e voltar para casa, né? Voltar para casa desse pai, no caso é a história desse filho. E às vezes é um relacionamento, né? Quantas histórias tem de amigos que se afastam durante um tempo, a pessoa vive o que vive, depois ela se dá conta, poxa, caramba, aquela amiga, aquele amigo que eu tinha era uma pessoa tão preciosa. Eu, né, passei por outras amizades que me feriram, me magoaram, e eu vou lá e vou voltar, vou reatar aquela amizade, enfim. Mas que a gente tem essa consciência, né, de que muitas vezes o aprendizado através da experiência é aquilo que de fato vai marcar a vida de uma pessoa. É aquilo que vai fazer diferença na vida dela, porque ela vai ter aquilo ali, ó, marcado na pele dela. É diferente de ser falado. Se aquele pai falasse para ele, não, meu filho, não vai não, porque você vai viver situações difíceis, você vai passar por situações humilhantes, não faz isso não. Talvez aquele filho até permanecesse em casa, mas ele não teria noção do valor desse pai, assim como ele teve quando ele estava lá desejando comer a comida do porco. Então são coisas bem diferentes e o processo ele vai marcar a nossa vida de uma forma completamente diferente do que uma fala. Então que a gente possa estar atento na nossa vida, tanto no lugar, né, de ser como o filho pródigo, que sai, que pede as contas e que vai embora, que a gente possa, né, viver momentos de reflexão no meio do caminho, se não é válido a gente fazer o caminho de volta, e também no lugar da gente como pai, né, como aquele pai. Se a gente está sendo aquela pessoa que quer segurar, que quer reter, ou se a gente é aquela pessoa que permite que aquela outra pessoa viva o que tenha que viver, para que em algum momento ela vai viver esse processo reflexivo e vai fazer esse caminho de volta, enfim. E que a gente possa estar sempre refletindo na nossa jornada, o que a gente está vivendo, como a gente está vivendo, como que a gente está tratando as pessoas que estão ao nosso redor. Quando a gente olha para essa parábola, se trata de um pai com um filho, então são pessoas que têm uma importância. Não é para qualquer pessoa que você vai fazer esse tipo de reflexão. São pessoas que têm uma importância na sua vida, que tem um papel, às vezes, importante, um pai, uma mãe, enfim, e que a gente possa viver esse processo de reflexão para que a gente, às vezes, não permita que, né, orgulho, mágoas, façam com que as nossas decisões nos levem para extremos de situações difíceis, de humilhação, e que a gente possa se preservar, né, porque fazer esse caminho de volta é uma preservação da nossa própria vida. Então, esse filho, ele poderia ter, né, tido esse estalo antes, mas ele viveu até aquele momento. E às vezes vai ser necessário, mas que a gente, né, possa aprender também com essa parábola a fazer esse processo de refletir e tomar decisões antes para evitar
situações difíceis, porque a situação que ele viveu é uma situação de humilhação, mas é uma situação de dor, de sofrimento, de desgaste emocional. Então a gente pode evitar isso sim, sem dúvida. E que você possa ser abençoado pelo Senhor. Não se esqueça, ora por mim, que eu oro por você, e que você tenha um restante de semana abençoado por Deus, que Ele possa se manifestar na sua vida e que você possa contar com o Senhor para tudo que você precisa, tá bom? Um beijo para você, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!